Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Matheus Silva e vou estar aqui hoje passando aula para vocês aqui. Essa aula maravilhosa que os professores prepararam com tanto carinho para vocês. Espero que vocês estejam estudando bem. Espero que essa aula seja proveitosa para a formação de vocês, para vocês poderem entender melhor a matéria, o conteúdo da disciplina. E vou estar aqui no chat com vocês, vou estar tirando dúvidas, vou passar a lista de presença para vocês. Não esqueça de assinar ela, tá, gente? Ó, colocar o nome completo e o RA lá na lista de presença, tá? Quem não sabe, o RA é o número que você utiliza lá para acessar o Moodle, né? O RA é a sigla para registro acadêmico. É o número que vocês utilizam para acessar o ambiente virtual de aprendizagem lá. Beleza, gente? Se vocês não souberem, não tem problema, podem colocar 000 lá ou colocar o nome completo de vocês, mas não esqueça de preencher, avaliar lá a aula, como é que vocês acharam, e também colocar sugestões de próximos temas, alguma observação que vocês acharem pertinente sobre a aula, beleza, gente? Bom, retomando, né, minha apresentação, eu sou o Matheus Silva, né? Eu sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia, vou estar aqui com vocês hoje. Vou esperar um pouquinho aqui, né, para colocar a aula para vocês, professor. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Acredito que já deve ter dado tempo de o pessoal ir chegando aí, se ajeitando, né? Então, vou passar a aula aqui para vocês e no final dela eu estou de volta aqui, mas não se esqueçam, vou estar aqui no chat tirando dúvidas que vocês tiverem, beleza, gente? Olá, meus queridos alunos! Hoje a gente chegou na nossa aula de revisão. Hoje vamos fazer um apanhado de tudo que a gente falou nessas aulas conceituais, tá? Então vamos falar lá na unidade 1, falar da unidade 2, unidade 3, da unidade 4. Um resumão lá, né? Caso vocês precisem assistir tudo num lugar só, a gente tem nossa aula de revisão. Fica alguma dúvida? Importante vocês venham aqui, também consegue, né, sanar alguma coisa que ficou ali, pendente, isso não entendi. Hoje na aula de revisão vamos estar falando, combinado? Então eu sou a professora Luciana e vou estar acompanhando vocês na nossa aula de análise de alimentos, tá? Vamos comigo. Então a gente vai estar iniciando lá na nossa unidade 1, tá? Na nossa unidade 1, pessoal, a gente falou sobre os métodos de análise de alimentos, né? E amostragens. Na unidade 2, a gente falou um pouquinho sobre os aspectos gerais, sobre legislação de alimentos e métodos fisicoquímicos, tá? E então eu vou começar a falar para a gente fazer um resumo aqui, falando sobre os tipos de métodos que a gente tem, tá? Atualmente, pessoal, a gente tem os métodos convencionais e métodos instrumentais. Então, são os dois tipos de métodos, né, dentro das análises de alimentos que a gente utiliza hoje, tá? Dentro dos convencionais, prof, quais eram mesmo? Lembrei. Então, a gente tem aqui análise de umidade, tá? Análise de cinzas, análise de proteínas, gorduras, pH, sólidos solúveis, BRICS, tá? Carboidratos, fibra alimentar. Então, isso aqui são aqueles métodos convencionais, os básicos, normalmente que a gente faz dentro da análise de alimentos,
tá? E depois a gente tem aqueles métodos instrumentais. Prof, qual que era a diferença mesmo dos instrumentais para os convencionais? Os instrumentais, a gente utiliza equipamentos mais sofisticados. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente tem lá as espectrometrias, a cromatografia, a microscopia. E ali nos convencionais a gente usa o quê? Equipamentos mais simples. Vidrarias, né? A gente tem um becker, um funil, uma placa de Petri. A gente tem solventes mais simples, né? Como exemplo, ali um filling, a gente trabalha com ácidos, bases, trabalha com pipetas. Então, instrumentos mais, convencionais, né? Mais simples. A gente também trabalha na confiabilidade ali, dos resultados dentro das análises de alimentos, tá? Então, eu tenho noção do quê? Que eu vou usar o meu instrumento e também tem a minha confiabilidade. Então, a gente falou um pouquinho, tá, de confiabilidade dos resultados. O que seria isso? Calibração e manutenção periódica dos equipamentos. Prof, precisa ser assim? Precisa. Por quê? Se a gente não tem uma calibração, manutenção periódica dos equipamentos, aqueles equipamentos, quando a gente for utilizar, ele pode estar dando um resultado errôneo, né? Pode ser que você possa até estar falando que aquele produto não esteja adequado e, na verdade, ele esteja. Tá? Por quê? Porque o equipamento não está calibrado. Então, é muito importante, né, seguir as instruções do fabricante. Se o fabricante fala, ó, essa balança precisa ser calibrada a cada 6 meses. Prof, precisa calibrar a balança? Precisa. Normalmente, as balanças, elas vêm até com os pezinhos. Pezinho dependendo se for uma balança analítica, semi-analítica, de precisão, né? Elas vêm com os pezinhos e você precisa, né, o laboratorista fazer ali a calibração. Um pH-metro precisa calibrar com meio ácido, com meio básico. Então, para quê? Para a gente ter confiabilidade nos resultados. Então, lembre sempre, confiabilidade, equipamentos calibrados. Controle de qualidade interno. Como assim, prof? Controle de qualidade. Se os solventes utilizados, eles estão tudo dentro da prazo de validade, se os equipamentos estão calibrados, se a bancada está limpa, se não vai ter problemas de contaminação cruzada, os colaboradores, né, o laboratorista, ele foi feito com ele todo um processo de explicações, como é feita as análises. Então, né, o controle de qualidade interno. Controle de qualidade externo. Como você vai estar recebendo a sua amostra? A pessoa, né, a parte de logística, ela trabalha com controle de qualidade. Durante o processo de transporte da sua amostra, aquela amostra, a pessoa responsável, né, a empresa responsável, que tem laboratórios que terceirizam a parte de transporte, ela trabalha com refrigeração, então aquela amostra lá, ela precisa ser refrigerada. Então, desde a hora da coleta até a hora de chegar no laboratório, ela tem que estar, né, dentro de isopor, dentro de uma caixa térmica, dentro, né, de algum equipamento específico. Então, ela vai passar por um controle de qualidade, né? Existe um controle de qualidade externo? A empresa terceirizada tem isso, tem ciência disso? Por quê? Isso afeta o quê? A confiabilidade depois das suas análises, tá? A gente fala muito de exatidão, sobre precisão, sensibilidade dos equipamentos. A sensibilidade aqui, pessoal, ela também está entrelaçada ali com a calibração e manutenção, tá? Isso afeta, tá, resultados. Então, vocês têm que estar bastante cientes sobre isso, tá? Que isso vai estar tudo fazendo o quê? Com que a confiabilidade dos resultados seja ok ou não, tá? A gente falou também, durante as nossas aulas, sobre erros durante as análises, tá? Existem 2 tipos de erros, os erros indeterminados, né, e os erros determinados. Vou falar um pouquinho de cada um. Os erros indeterminados, pessoal, são aqueles que são, que elas poderiam ter sido evitados, tá? Por exemplo, foi feito uma análise, tá? E sem querer o laboratorista bateu a mão ali naquela amostra e ela caiu. E aí só tinha aquilo lá, ele pegou, recolheu de volta, colocou e fez análise. Vai acontecer com certeza, né, algum resultado errôneo.
Mas isso foi o quê? Um erro, né, que daria para ter sido evitado. Tem como evitar, né? Como evitar? No caso do laboratorista, bateu a mão, ter feito com ele, né, quando ele chegou lá, um treinamento. Ó, você tem que tomar cuidado aqui. É assim, os equipamentos, né, são muito perto, então, né, não pode fazer movimentos bruscos. Eu mesma, prof, gosto de, né, esparafatose, então tem que estar levando em consideração isso, né, não pode ficar abrindo muitos braços, dependendo do tipo de laboratório. Tem laboratórios que são bem pequenininhos, tem muitos equipamentos, né. E dentro disso a gente tem algumas premissas, né, no caso, adoção de práticas rigorosas, né. Como são práticas rigorosas? Levar em consideração todos o processo. No caso, eu peguei essa metodologia aqui de análise de alimentos e ela fala que é assim, assim, assim. Então, você, né, levar em consideração tudo rigorosamente para o quê? Evitar erros. Ó, aqui tá falando que tem que colocar 2 ml. Vou colocar 1,8. Não, vai, né, chegar lá na frente vai dar algum problema. Aqui tá falando que eu deveria usar uma placa de Petri esterilizada. Eu tenho essa daqui que eu lavei na torneira. Vou usar ela mesmo. Não, pessoal, tem que ser... Está escrito falando que é esterilizada? Vamos lá, vamos esterilizar, colocar lá dentro da autoclave, né? Usar o equipamento correto. Então, adoção de práticas rigorosas durante as análises, tá? Métodos de análise validados. Como assim, prof? Métodos de análise... É a minha amiga Maria, ela me passou essa metodologia, ela que fez, ela falou que fica bem legal. Não, né? Pode até ser que a análise que a Maria inventou, né, modificou, dê certo. Só que não é, né? A gente deve fazer o quê? Análise que tem o quê? Validação, né? Hoje a gente utiliza muito como referência o IAL, né? IAL, que é o Instituto Adolfo Lutz, ou a AOC, uma organização, né, de análises químicas internacionais. Então, são referências que a gente utiliza. Tem modificações? Tem. Hoje a gente tem os artigos acadêmicos, que tem modificações em algumas análises, só que assim, tem confiabilidade, passou, né, por uma auditoria, passou por revisores, então hoje ela tem confiança. Não é sair, né, refazendo análise de acordo com a cabeça do colega. O colega resolveu fazer assim, né, não tem confiabilidade, não tem, e vai, tá? Controle de qualidade, treinamento dos analistas. Eu falo muito de treinamento dos analistas, né, porque isso faz bastante diferença. É igual andar de bicicleta. Então, com treino, né, vai melhorando. E não é só colocar a pessoa, nunca fez uma análise de alimentos, faz aí, faz uma análise de pH, faz uma análise de cinza. Não, tem que treinar, tem que explicar, esse equipamento ele funciona assim, esse equipamento funciona assim, esse aqui ele precisa de refrigeração, a gente tem que manter a sala, o laboratório com ar-condicionado ligado, tá? Então tem que treinar o laboratorista, tá? O analista. E a gente também tem aqueles erros, né, durante as análises, que a gente chama de erros determinados, tá? Que são o quê? Em relação a equipamentos descalibrados, preparação da amostra. Como assim, prof? Preparação da amostra? Aqui na metodologia, ele fala que precisa de 50 gramas de amostra. Tá. E a amostra tem que estar seca. Eu tô sem tempo. Eu vou fazer com a amostra úmida mesmo. Então, assim, você já começa o erro, né? Um erro determinado, por quê? Durante a preparação da amostra, você não secou. E lá, durante a metodologia, falou o quê? Seque a amostra. A amostra tem que estar com 2% de umidade, né? Ou homogeneização da amostra. Ou faça a trituração da amostra. Não triturou. Né, grânulos grandes. Essa amostra precisa estar bem fracionada, né, em pó. Aí vai lá e faz uma análise com a amostra super, né, consistente, em placa. Com certeza vai acontecer um erro. E é um erro determinado, porque o analista estava, né, sabendo, né, como tinha que fazer o correto. Então a gente tem esses dois tipos de erros, os indeterminados e os determinados, tá? Dando sequência aqui, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre amostragens, tá? A amostragem, ela começa desde a amostra, o tipo de amostra que existe. Depois a gente tem a coleta, o preparo, e lá a gente falou também sobre o relatório final, né? Quando a gente finaliza toda a etapa de análise de alimentos, tá? Então aqui na nossa tela a gente fala o quê? A
Na parte de amostra, né, a gente deve fazer a coleta, ter uma amostra representativa do lote. Até comentei com vocês, é um caminhão, prof, eu vou ter que fazer com tudo que está dentro dele? Não, a gente vai fazer uma pegada por lote, né, em pontos específicos. A gente tem que entender qual é o tipo de alimento. Como assim, prof? Se o alimento é líquido, se é semi-sólido, se ele é sólido, se ele está seco, se ele não está seco, né? A gente ia tentar, o analista, entender o tipo de análise que será realizada. Essa aqui é uma análise, preciso fazer uma análise de cinza, essa aqui é uma análise de umidade, uma análise de proteína. A análise de proteína, eu preciso estar com minha amostra seca. Então, já tem que estar pré-determinado isso. A finalidade, se é para fiscalização, é para fiscalização. Então, uma amostra vai ficar lá com o produtor, né, com quem tá, com o fabricante. As outras duas amostras, ela vem para o laboratório, porque precisa de uma contraprova. Então, tem que estar entendido isso. A gente depois passa para a coleta. Como que tem que ser feita a coleta? Posso usar qualquer recipiente? Vou pegar esse potinho aqui, né, sujo, que eu acabei de utilizar. Não. Recipientes têm que estar limpos, de preferência esterilizados, tem que ter tampas, né, de preferência herméticas, tá? Apropriados para o tipo de alimento. É um alimento seco, né? Então pode ser sacos, fechar hermeticamente, talvez colocar um vácuo, né? É um alimento líquido, vidros, de preferência, né? O tipo de vidro, tamanho, né? Volume. Recipientes hermeticamente fechados, que eu falei para vocês, identificar claramente, isso aqui, a amostra de leite, do lote do dia tal, né, fabricado no horário tal, identificar. Essa aqui é uma amostra seca. Essa aqui é uma amostra de trigo, farinha, quem trabalha em moinho, faz muita análise da farinha, né, para ver se a cor. Então, assim, moe o dia inteiro, né, tem todo o processo. Então, essa aqui é uma farinha que foi retirada do lote tal, lá, fabricada no turno A. Essa aqui é uma farinha fabricada no turno B. Essa aqui é do turno C. Então, tem que identificar claramente. Preparo. Qual que é o tipo de preparo? Eu preciso moer, preciso homogeneizar, secar, filtrar, fazer alguma digestão. Então, tem que estar ciente do tipo de análise que você vai fazer para saber o tipo de preparo. E, por fim, a gente faz um relatório. Prof, precisa do relatório? A maioria dos laboratórios precisa de um relatório, né? Finalizou todo o processo da análise, faz o relatório. O que precisa ter nesse relatório? Identificação, descrição da amostra, identificação dos possíveis contaminantes, análise físico-químicas, avaliação sensorial e conclusões e recomendações. Então, isso tudo na parte de amostragem, tá? Dando sequência, a gente falou a respeito de algumas alterações em alimentos, tá? Atualmente, a gente tem alterações por substituição, adulteração, rotulagem enganosa. São alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Na substituição, recordando, é quando o quê? Ingrediente mais caro ou de menor qualidade é substituído por outro de menor custo ou qualidade inferior. A gente falou muito sobre azeites. Pegar um azeite de oliva extra virgem e vai lá e adiciona um óleo de soja, né? Então, substituição. Adulteração, adicionar substâncias não permitidas ou em quantidades acima do permitido nos alimentos. Por exemplo, foi adicionado algum tipo de sulfito, de nitrato, ou até mesmo, no caso, queijos, coloca amido, né? Então, foi feita uma adulteração, tá? Adicionou o quê? Uma substância permitida ou não permitida, ou em quantidades que a legislação, né, não tá lá. E por rotulagem enganosa. O que seria essa rotulagem enganosa? A gente falou muito. Fornecer o quê? Informações falsas ou enganosas nos rótulos do alimento. Com o quê? Com a finalidade de ter ganhos, né? Ou evitar perdas. A gente vê muita parte de, esse alimento é orgânico, esse alimento é proteico, é rico em vitaminas, né? Rico em antioxidante, e às vezes com antioxidante não tem nada, tá? Então a gente chama isso de alterações em alimentos por rotulagem enganosa, tá? Depois a gente falou também, tá? Alterações em alimentos por falsificação de marcas, introdução de contaminação e alterações acidentais, tá? Falsificação de marcas, imitar marcas famosas, renomadas de alimentos.
Até comentei, você chega lá no mercado, às vezes você olha assim, nossa, parece aquela marca, eu acho que é uma manteiga, por exemplo, manteiga Aviança. Aí olha, não, é só a embalagem que é parecida, mesmo as cores, mesma fonte, mas não é aquela marca conhecida. A gente fala assim, muitas fontes usam às vezes a fonte da Coca-Cola, para parecer uma Coca-Cola, mas é uma Coca Cake lá, não é a Coca-Cola. É o quê? Uma forma de falsificação de marcas para enganar o consumidor, né? Introdução de contaminação, adicionar substâncias nocivas ou contaminantes aos alimentos para mascarar sua qualidade. Falei sobre o sulfito, né, em carnes, altera a cor para deixar ela mais agradável, principalmente quando está na fase de putrefação da carne. Então, é utilizado sulfitos. Alterações acidentais, a gente falou, né? No caso de contaminações, podem ser causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Durante o processo de fabricação, às vezes o manipulador tá com a unha grande, quebrou a unha, caiu a unha dentro da carne, caiu um cabelo, caiu um brinco, tá usando adorno. Então, é o quê? Alterações acidentais, tá? A gente também tem a contaminação química, um tipo de alteração, que é a apresentação de substâncias químicas indesejadas nos alimentos. Contaminação biológica, presença de micro-organismos. Contaminação cruzada, quando o quê? Uma substância ou um micro-organismo indesejado cruza, né? Faz essa contaminação cruzada ao alimento que está apto para consumo. Então, o não apto, né, por algum processo ali de logística, ele acaba contaminando o apto. Então, a gente chama de contaminação cruzada. Por exemplo, usar uma faca, um utensílio que estava sujo num alimento que está limpo. Contaminação cruzada, tá? Aí aqui a gente comentou também sobre as principais análises que a gente faz em alimentos. Então, a gente tem análise de carboidratos, fibras, cor, lipídios, proteínas, pH, atividade de água, umidade. Foi falado sobre isso. Sobre cada uma, a importância delas, né? As análises centesimais. Principais análises de minerais, né? Hoje a gente encontra bastante para fazer identificação, que é o quê? A gente tem definição de minerais por espectroscopia de absorção atômica, determinação de minerais por espectrometria de emissão atômica, definição de minerais por massa de plasma, definição de minerais por cromatografia de troca iônica, né? A gente comentou um pouco dos tipos de análise para esse tipo, para minerais. Carboidratos, a gente falou, qual que tem um alimento de xarope, um mel, né, um melaço. Existe também análises específicas para esse tipo de alimento rico em carboidratos, tá? A gente tem solução de Fehler, grau Brix, foi mostrado também a respeito de refratômetros, né? Aqui eu trouxe para vocês, para vitaminas, né? Quais são as principais análises de vitaminas, né? No caso, a gente utiliza mais específicas, são equipamentos mais caros, né? Porque é uma análise mais sofisticada. No caso, para vitaminas, pessoal, a gente tem o quê? A cromatografia líquida, de acordo aqui com a nossa tela. No caso, a gente tem o HPLC. A gente tem a cromatografia acoplada a massas, que é a LC massas, espectrofometria, testes bioquímicos e microbiológicos. Então, a gente tem aqui algumas análises para vitaminas, né? Se você quer identificar, quer estar analisando a quantificação de vitaminas naquele produto, naquele alimento. Aditivos. Quais são os aditivos existentes atualmente? A gente tem os antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, espessantes. Para cada tipo, a gente também tem análise de alimentos específicas. Antioxidantes, APTS, FRAP, DPH, são análises de antioxidantes que a gente usa espectro, fotômetro, né, por comprimento de onda. Para falar em espessante, a gente usa reologia, um exemplo, para saber ali como que está a parte de textura, né? Então, análise reológica. Então, aqui são alguns exemplos das principais análises, né, no caso de aditivos, para a gente estar identificando nos nossos alimentos. Alimentos proteicos, carnes, né? Ali a gente tem a prova de sulfito com verde de malaquita, tem nitratos em carnes, para que serve? Né? No caso de adulterações ou excesso, existe legislação, no caso de nitratos e nitritos. Então, será que aquela empresa, aquela indústria está utilizando a quantidade que a Anvisa, que a legislação, né, que o MAPA permite? Sim ou não? Então, vamos fazer análise de nitrato e de nitrito.
né, ali para verificar naquele produto. Produtos carnes não só in natura, tá? Isso entra salsichas, calabresa, embutidos em geral, tá, pessoal? Leite. Tem bastante fraude em leite, né? A gente falou bastante sobre isso. Os tipos de análise que a gente faz, principalmente por problemas de contaminação, né? Que chega lá no laticínio. A gente faz, então, análise tem determinação de densidade, tá? A gente tem determinação de água por microscopia eletrônica, acidez por graus Dornick. Então, a gente tem todo esse tipo de análise aqui levando em consideração de leite, além das análises físico-químicas, que são aquelas padrões. Foi falado também de bebidas alcoólicas, né? Quais são as análises normalmente realizadas nesses produtos? Existe, prof, também? Existe, né? Além das análises comuns, tem análise de densidade, de teor alcoólico. Até comentei com vocês, o pessoal, né, teve um boom nos últimos anos de produtor, né, cervejeiros, o pessoal começou a fazer cerveja em casa para vender, né, o pessoal que gosta de fazer produtos alimentícios nessa área, né, de bebidas, kombucha. Então, tem também aqui algumas análises. Extrato seco, glicídios, acidez, né, a legislação fala lá. E aí, prof, mas como que faz? Lá na cartilha do Adolfo Lutz, tem lá como que faz, tudo certinho, os padrões utilizados. Refrigerantes, né? A gente tem alguns específicos. No caso, dióxido de carbono, acidez, densidade, resíduo cinzas, glicídios torais, corantes, principalmente corantes, tá? Em refrigerantes, o pessoal utiliza muito corantes, e existem alguns corantes que podem causar alergias, tá? Ácidos, conservantes. Então, existe também os tipos de análise que devem ser feitos nesses tipos de bebidas. A gente falou sobre as análises em especiarias também. Especiarias, né? Sim, não é só sair vendendo pimenta não, pessoal. Vendendo condimento, não. Tem análises específicas, tá? Principalmente as análises microscópicas, né? Para fazer uma verificação, se não está tendo partes a mais da planta. Sim, claro. Existe igual... folhas de louro, né? Hoje tem bastante venda de folhas de louro desidratada. Mas tá vendo só a folha ou tá vendo o caule, né? Então, faz as análises também se não tá tendo, né, um excesso de produtos não comestíveis ali naquelas especiarias. A gente faz também parâmetros químicos, né, de alguns compostos teóricos, compostos específicos, principalmente quando fala de antioxidantes, tá? Óleos essenciais, tem as análises para esse tipo, tá? De padronização, de caracterização para as especiarias, tá? A gente falou também a importância da rotulagem, tá? Só relembrando como é importante a rotulagem, saiu o ano passado, em outubro de 2022, a gente falou nova legislação de rotulagem, tá? Então, a rotulagem o quê? Permite a produtos comercializados de forma transparente e segura, tá? Que os consumidores consigam o quê? Tomar decisões informadas sobre a sua alimentação, levando em consideração fatores como alergias, né? Pessoas que têm problema com glúten, com lactose, com amendoim, né? Em geral. Então, a partir da boa rotulagem correta, a gente consegue fazer essa verificação e não estar enganando o consumidor. Eu trouxe para vocês a nova norma também para vocês de embalagens, né, conforme eu falei para vocês. Então, a nova norma, ela estabiliza o objetivo de tornar o quê? Informações nutricionais e rótulos mais compreensíveis, auxiliando o consumidor às suas escolhas, tá? Falamos sobre rastreabilidade, tá? A importância de ter uma boa rastreabilidade. Ela é o quê? Um instrumento dentro, tá, das indústrias. Ela ajuda a facilitar a coordenação das cadeias produtivas, tá? Minimiza os custos, tornando o processo mais eficaz, permite ação orientada para prevenir a recorrência, auxilia no diagnóstico do problema, promove a confiança do cliente, proteção da marca, ajuda nos recalls, né, os recalls da vida, tá? E foi isso. Eu trouxe aqui para vocês algumas referências, e assim a gente finaliza a nossa aula de revisão, tá? Espero que vocês
tenham conseguido dar uma sanada em algumas dúvidas, relembrado um pouco o conteúdo, tá? Caso precise, a gente tem um material extra, tem, né, tudo falando na nossa apostila também. Tá? Então, caros alunos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão, tá? Caso precise, a gente tem os materiais extras na nossa apostila e nos vemos nas próximas aulas. E aí, gente, estou aqui de volta aqui, depois dessa incrível aula aí, estava aqui acompanhando com vocês, aprendi bastante também, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, avaliar a aula, deixar as suas observações, preencher o nome, o RA, né, como eu tinha falado antes. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.